Então, bom dia a todos. Dando sequência à nossa disciplina de manejo, hidrologia e manejo de bacias hidrográficas, hoje com o tema interceptação. Interceptação, a gente viu, vamos fazer o histórico aqui, a gente viu o ciclo hidrológico, as componentes que fazem parte do ciclo hidrológico. Na sequência, a gente viu bacias hidrográficas, que é a unidade de medida dentro de um ciclo hidrológico quando você fala em regimes pontuais, em localidade. Que vai contemplar toda a parte do ciclo hidrológico. Depois vimos precipitação, como é a formação de chuva, os processos de formação de chuva, para daí a gente chegar agora, uma vez que houve a precipitação, que vai ser o nosso input da bacia hidrográfica, o start do ciclo na bacia hidrográfica, um dos primeiros fenômenos que vão acontecer logo após ocorre a precipitação, que é a interceptação. Interceptação é o processo justamente o nome já fala, interceptar essa chuva que está caindo e o que ocorre após interceptar. Até uns anos atrás, não muitos longos, vamos pensar assim, a interceptação não era nem considerada na modelagem, e ainda muitos modelos nem consideram a modelagem no tocante a bacias hidrográficas. Porém, uma parcela significativa de pesquisadores já estão incluindo os processos de interceptação e o que eles influenciam é, nos modelos, vamos pensar assim, de bacias hidrográficas ou na análise e interpretação de bacias hidrográficas. Positivo? Então, fazendo recapitulação do nosso ciclo hidrológico aqui, vocês vão ver que a precipitação é o start, né, é o input, e depois nós vamos ter evaporação, infiltração, é, é, o escoamento superficial, a infiltração interna e a transpiração que vai ocorrer também, que vai ser a evaporação, entre outras coisas, fazer parte dessa transpiração, vamos pensar assim. Então, ela vai ser o nosso start. Então, tirando a chuva, a entrada, todas as outras variáveis daqui para frente que a gente for olhar, é, é, são as saídas, vamos pensar assim, que nós vamos perder essa água até que essa água vai cair no exutório e a gente avalia a questão de evasão por último, lá no fim da disciplina. Então, o conceito de interceptação, então, ele é definido pela retenção dessa chuva, dessa precipitação. Lembra que precipitação necessariamente não precisa ser chuva, né? Só chuva. Pode ser neve, pode ser granizo ou qualquer outra forma, mas é retenção de parte dessa precipitação acima da superfície do solo, que vai ocorrer em função de vegetação ou outras formas de obstrução, por exemplo, edificações. Então, quando você estuda a interceptação, a quantidade de barreiras, vamos pensar físicas, que você vai ter, que pode ser árvores, vegetações e afins, ou edificações, que vão fazer com que essa água não chegue no solo. Por que ela é importante saber se a água chega ou não chega no solo? Porque ela, chegando no solo, ela desencadeia todas as outras ciclos todas as outras fases do ciclo hidrológico. Daí, caiu no solo, vai ter um primeiro momento de infiltração, que possivelmente vai ser o conteúdo da nossa próxima aula. Ocorreu a infiltração, parte do que não infiltrou, dependendo da vazão que você tem, ou do regime de precipitação, vai ocorrer o escoamento superficial e assim por diante. Então, ela chegando a água no solo, é o que vai desencadear o resto. Então, a maior parte do volume da água, então, é interceptada ou perdida através da evaporação. Uma parcela significativa, dependendo da cobertura vegetal, ela fica na copa das árvores. Então, depende do clima, a gente vai ver que, entre outras variáveis, essa água que cai aqui na copa, ela já evapora, então volta, então nem chega a tocar. E esse processo de interceptação, ela também, entre outras coisas, redistribui a água ou parte do volume, então desse volume que teoricamente entraria no regime da bacia hidrográfica, a interceptação cata uma fatia, então, desse volume de água interceptado. Tem pesquisas que falam que o volume é desprezível, né? Tem
que esse volume não representa absolutamente nada, mas também tem uma parcela que fala que em alguns casos, em algumas regiões específicas, esse volume deixa de ser desprezível e passa a ser considerado. Então, você vai ver que tem alguns estudos que abordam, principalmente regiões de mata, que vão falar que sim, a árvore, dependendo da densidade de árvores, dependendo do clima que você tem, e do tipo e formato da biologia da árvore, ou da vegetação, melhor dizendo, não especificamente de uma árvore assim, você consegue reter uns volumes significativos da precipitação e essa água não chega, não chega ao solo. Então, nós vamos ter, então, percentuais precipitados. Então, tem estudos que falam que no Chile, em florestas do Chile, nós vamos ter que cerca de 36% do total precipitado fica retido na qualidade e nem chega ao solo na qualidade de interceptação. Na sequoia dos Estados Unidos chega a 22%, tem estudos. Nas coníferas do Himalaia, 22%. Vegetação ripária do Cerrado, 37%. Na Amazônia, 22,6%. Na Mata Atlântica, 20,6%. Por cento. Então, veja que diferentes regiões, para diferentes lugares, você tem volumes interceptados da precipitação total diferentes. É claro que isso aqui predominantemente é avaliado em floresta, porque em área livre, se você não tem nada para interceptar, ela vai cair no solo e daí vai desencadear o resto dos fenômenos então, do ciclo hidrológico ou fases. Então, há dois momentos, então, ou melhor, três momentos que vão ocorrer para o processo de interceptação. Uma vez que ocorreu a chuva, essa chuva, uma parte dela vai cair entre as folhas, outra parte ela vai ser retida pelas folhas, e nessa retenção de folhas, ela vai evaporar, justamente porque ela tem uma superfície na qual cria essa condição, até um limite. Esse limite, uma vez que ele vai passar uma parte desse limite aqui, que chega ao ápice da tensão superficial da folha, ela começa a escoar isso aí na forma de gotas também, ou pelo caule que vai chegar pelo tronco. Então, se você analisar a curva de interceptação de uma chuva, ou de diferentes chuvas, vocês vão ver que a interceptação logo começa, é maior logo no início da chuva, e à medida que essa chuva transcorre, ela vai saturando essas folhas, ou essa copa de árvore, vamos pensar, ou essa barreira física, até o momento que ela não consegue mais suportar esse volume de água e começa a escorrer normal e tem esse tempo. Então, essa curva aqui de interceptação é diferente para diferentes tipos de vegetação, diferentes tipos de clima, para diferentes tipos de regiões. Quais são os fatores, então, que vão influenciar diretamente nesse processo de interferências dessa chuva para que ela não chegue no solo? Então, o primeiro é a precipitação propriamente dita. A intensidade da precipitação. A gente viu na aula lá de precipitação que a intensidade da chuva é dado pela volume de chuva precipitado ou a altura da chuva pela duração dessa chuva. Então, uma coisa é você chover 100 milímetros em 24 horas, outra coisa é você chover 100 milímetros em uma hora. Então, a intensidade dela é bem significativa. É claro que volumes expressivos de chuva com intensidades altas dificilmente uma folha, uma vegetação vai aguentar ou suportar ficar com volume de água nessa folha suficientemente para evaporar. Perdão. A duração vai ser diretamente proporcional, então, à medida que você também tem um grande espaço de chuva ocorrendo, vai chegar um primeiro momento que ela vai até suportar essa chuva e essa copa vai conseguir evaporando à medida de acordo com a temperatura, entre outras coisas, mas chega um momento que também não aguenta. Então, outra questão que é importante é as condições climáticas. Então, condições de vento, umidade, temperatura do ar, que vão influenciar nessa taxa de evaporação, que é essa água que vai ser interceptada pela vegetação.
A outra questão é a própria vegetação, que é a densidade das folhas e área de interceptação. Uma coisa é você ter uma floresta que predominantemente tem vegetação, tem folhas largas, é, 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 a características é folhas mais enrugadas, que vão conseguir segurar um pouco mais dessa água que está pela própria tensão superficial da folha, que vai fazer com que essa água fique retida nas folhas até o momento que ela evapore. É. E a outra. Perdão, gente, vou tomar uma aguinha aqui, muito seco o tempo. E a outra questão é o regime de chuvas, em função da época do ano. A época do ano vai predominar, vai delimitar o regime de chuvas, vai delimitar o clima, vai delimitar até os ciclos de vegetação. Tem vegetação que perde as folhas em determinadas épocas do ano, e assim por diante. Então, essa quantidade de folhas disponível e todos esses fatores vão ser condicionantes e variáveis dentro do processo de interceptação. Mas qual que é a importância, então, de você estudar a interceptação? Então, primeiro porque ele vai influenciar no comportamento da vazão de um rio, por exemplo, ao longo do ano, pois que ele vai favorecer o volume de vegetação, vai influenciar, entre outras coisas, na infiltração dessa água no solo. Ele vai ajudar e retardar ou atenuar o pico de cheias, porque veja, se você não tem, como a interceptação é a primeira barreira, vamos pensar numa floresta, para esse volume precipitado chegar no solo e desencadear todos os outros, entre os outros, as outras fases do ciclo hidrológico, como infiltração e escoamento superficial. E se você não tem vegetação nenhuma, você não consegue nem criar barreira física, meramente dizendo assim, bem do arroz e feijão, para essa água não bater e nem carrear componentes para a parte de sólidos para a parte das bacias hidrográficas. Então, entre outras coisas, a cobertura vegetal vai ter essa importância significativa. Além disso, ela vai influenciar também nos processos biogeoquímicos. Então, uma série de nutrientes presentes nas folhas, troncos lixiviados ou solos vão fazer com que vão ser desencadeados a partir desse escoamento que vai ocorrer dessa água que vai ser, num primeiro momento, retida na copa e, num segundo momento, vai escoar para esse tronco, então, fazendo com que esses nutrientes sejam lixiviados. Possivelmente nós vamos trabalhar esse artigo aqui na discussão da disciplina, né, no módulo interceptação. É uma revisão bibliográfica da Joana Gílio e do professor Massato. Ele fez justamente uma análise, publicou na revista, um artigo relativamente antigo, de quase 10 anos, mas é muito interessante. Ele fez uma análise na Revista Brasileira de Recursos Hídricos, justamente os processos de interceptação da chuva. Ele faz uma revisão, então, com ênfase no monitoramento de floresta brasileira. É legal porque ele faz um apanhado, então, um review do histórico do estudo da interceptação. Alguns pontos até vou comentar aqui na aula de hoje, mas ele faz uma discussão voltadas para as florestas, com a metodologia de análise, entre outras questões. Então, nesse artigo que eles publicaram, você pode ver que ele faz um breve histórico do regime de chuvas, mas começou lá em 1919, lá com o Orton, que ele catou os primeiros trabalhos que fizeram começou o start desse estudo de interceptação em função de perdas de volume. Então, ele analisou uma variável, ele criou essa variável que é o armazenamento da vegetação, que é S, em função da intensidade da chuva e da evaporação. Depois a gente vai ver que ele vai propor uma equação lá, que ainda se usa, e ele também avaliou que as perdas, o percentual de perdas em interceptação, ele decrescia à medida que ocorria a intensidade dessa chuva. Então, aqui ele não foi avaliado a questão de volumes escoados por troncos, mas já deu a entender que isso também poderia ser avaliado. Então, bem depois, no momento depois,
o Ibert chegou a fazer uma revisão, então, dos efeitos sobre o manejo florestal na produção de água, que dava a entender que a cobertura vegetal, a redução ou aumento da cobertura vegetal influenciava nessa ganho e perda de produção numa bacia hidrográfica. Posteriormente, em 82, os estudos confirmaram justamente esses efeitos de aumento e redução na produção hídrica em função ao aumento e redução da cobertura vegetal, ou seja, os estudos apenas confirmaram que já se estava vendo lá atrás, que justamente a cobertura vegetal ia fazia uma diferença significativa no tocante a uma bacia hidrográfica em termos de produção ou retenção de água, ou na produção hídrica, vamos pensar assim. Posteriormente foi avaliado que os estudos que estavam sendo feitos até então, foi concluído que seria necessário, porque para estudar em diferentes regiões, porque para diferentes regiões existiam diferentes comportamentos. Posteriormente, aqui, agora em 94, recente, a interceptação da chuva começou a dar sendo foco nas modelagens no ciclo hidrológico. Então, a partir daqui, começou a startar, então, alguns modelos, não todos, tem alguns que ainda não consideram a questão de interceptação no modelo hidrológico, de bacias hidrográficas, mas já começou a se startar. Então, quando a gente vai falar em interceptação, nós vamos ter algumas grandezas, justamente que a equação ou modelagem para você pensar em interceptação são adotadas. Então, nós vamos ter o primeiro passo, que é justamente a interceptação, o primeiro momento que seria essa interceptação, ou também alguns artigos chamam de precipitação incidente, que vão ser essa fatia de chuva que vai cair nessa copa, ou no dosel, né? Muitas vezes chamado dosel, que é a copa das árvores. Você vai ter uma parte que é a precipitação interna, transprecipitação, ou também drawfall, que pode ser ou pela sigla PI ou pela TF em alguns artigos. Você vai encontrar isso aqui, que é justamente essa água que passa aqui entre essas chuvas, e o escoamento pelo tronco, perdão, ou stem flow, que vai ocorrer justamente por essa água que, uma vez que ela foi interceptada aqui pelo dosel ou pela copa da árvore, ela vai chegar um momento que ela vai saturar, e uma vez que ela saturou, uma parte dela, uma parcela dela vai escorrer pelo tronco, e essa quantidade de água escorrida pelo tronco nós vamos avaliar. Então, vocês vão ver que quando você faz um estudo de bacias hidrográficas lá, um estudo de interceptação para diferentes regiões de climas, vocês vão ter várias variáveis, então. Então, em relação ao regime interceptado, ou porcentagem de regime interceptado em relação a florestas, tem vários estudos com referências aqui. Se não me engano, esse artigo aqui é do Gílio do Ocnal, é isso aí mesmo, é aquele artigo que eu vou colocar de referência. Ele já fala que a porcentagem de infiltração em florestas tropicais, dependendo da cobertura vegetal, vai de 7,2% até 22,6% do total precipitado. Então, é significativo. 22% do total precipitado é muito representativo. Em regiões de clima temperado, então, esse percentual aumenta ainda mais. De 11%, pegando o apanhado de artigos que você tem, ou a revisão bibliográfica nos artigos anteriores, até 68% do total precipitado. E isso, se você pensar que essa água que está sendo evaporada antes mesmo de chegar no solo, ela vai desencadear uma série de outros fatores. Você vê o quanto compõe isso num manejo de bacias hidrográficas lá na frente, assim, se você pensar no planejamento. Então, a cobertura vegetal influencia de forma bem significativa nesse tocante. E em florestas áridas ou semiáridas, nós vamos ter de 13% a 27,2%. Bem representativo. Professor? Oi. Umas dúvidas, tá? Mas, por exemplo, assim, não tem, no caso,
em torno de 22% aí nessas regiões, no caso, devido à floresta, essa água não chega no solo, certo? certo? Porém, mas também, devido a essa floresta, muita parte não vai acontecer evaporação do solo também, por causa que essa copa das árvores vai evitar a evaporação também da própria água que está no solo. Mas daí a gente vai ver lá a infiltração, que depende daí o tipo de solo, depende de inclinação do solo, depende de outras variáveis dentro da componente bacias hidrográficas, que vai favorecer, por exemplo, o processo de infiltração, que daí essa água daí, uma vez infiltrada, ela vai correr para outras partes, né? Infiltração superficial, infiltração profunda, ou, dependendo da situação e dependendo da cobertura, você vai favorecer os processos de escoamento superficial, que essa água escoada superficialmente pode, entre outras questões, favorecer ou prejudicar um manancial, por exemplo. Que daí você tem que analisar o todo, né? E daí vai Ah, ser ok. mais ou menos como aquele artigo que vocês vão analisar de precipitação. Uma vez que você Ah, tá. tem essa ideia de precipitação que vai influenciar, entre outras coisas, o escoamento superficial, você vai conseguir, dentro de um modelo, que daí vai ter vários tipos de modelos, você fazer uma previsibilidade de, de inundação, por exemplo. Então, o que que se avalia, o que é a ideia da interceptação? É que ela sim, ela faz uma componente dentro do regime de bacias hidrográficas, é uma componente significativa para algumas regiões, entende? Porque ela vai sim ser influenciada, vai ser sim importante no tocante a essa precipitação, porque a água literalmente não chega, ela evapora e volta para a origem do ciclo, né? Então, essa é a ideia. A gente vai ver agora, ao longo agora da aula aqui, que a gente tem alguns mecanismos para quantificar esse tipo de precipitação, interceptação, justamente para entender como é que funciona. Mas o tocante básico, quando a gente fala em interceptação, é justamente que ela vai influenciar na bacia hidrográfica, entre outras coisas, nos outros demais processos. Tranquilo, professor. Obrigado aí. Valeu. É, então, aqui, naquele mesmo artigo do Gílio lá, ele vai fazer uma referência aqui no tocante aos lugares de monitoramento de bacias hidrográficas, claro, com foco nas matas, né? Região amazônica, Cerrado, é, região da Mata Atlântica e assim por diante. E ele faz essa relação de infiltração aqui e vê que há diferenças, é, e analisa essa questão de diferença entre infiltração por florestas. Então, em termos de representatividade, se é significativo ou não é significativo. Também ele faz um, um um estudo em relação ao tipo de floresta ou espécie, idade, manejo, o quanto influenciam, né? Faz uma revisão bibliográfica bem interessante no tocante a por regiões, então, tipo de floresta, se ela é densa, se não é, quanto que ela representa efetivamente de, de taxa de infiltração. Faz isso também para Mata Atlântica, entre floresta secundária preservada, floresta semidecidual secundária, floresta densa e assim por diante. Bem interessante. Então, dentre os fatores condicionantes dessa interceptação, então, a gente vai ver que então, os estudos de distribuição vão ser bem heterogêneos, porque para cada região depende da densidade florestal, depende do tipo de clima da região, época do ano e afins, então é bem heterogêneo a situação. Vão variar também, se você catar todos os estudos, eles vão ter como variáveis essa interceptação e chuva interna e escoamento em função das regiões climáticas, porque a quantidade de vento vai mudar, o clima vai mudar, a própria precipitação, a gente viu que na linha do Equador, a tendência das chuvas mais altas ocorrerem, então o índice de precipitação vai ser significativamente maior em relação às outras regiões. Então, o clima vai influenciar
entre outras coisas. É evidente que é uma coisa puxa a outra, né? Se você tem as maiores florestas assim tropicais, os maiores índices de precipitação em regiões tropicais, quase que é incidente quase com as maiores florestas, mas não é uma regra, vamos pensar assim. Então, essa interceptação vai entre outras coisas, como foi falado, as condições meteorológicas e tipo de vegetação. Então, pensando na lógica do modelo para análise de processo de interceptação, nós vamos ter uma precipitação total que está ocorrendo no ambiente. Vai ter um primeiro processo de interceptação. Essa interceptação vai ter uma capacidade de retenção, que vai ser pela variável S. Essa precipitação do total caído vai ter uma precipitação interna, que ela vai transpassar as folhas, né? Vamos pensar assim. E dentro dessa capacidade de retenção, vai chegar um limite que vai escoar pelo tronco, e essa água que escoa mais a água que está precipitada vai dar a precipitação efetiva, que vai ser o que cai no solo, efetivamente, e dentro de uma floresta, e aqui que vão desencadear o resto das fases. Essa capacidade de infiltração, no topo das árvores, assim, vamos pensar assim, você vai ter uma parcela que vai evaporar, uma que vai ser absorvida pela própria planta, pode ser utilizada, dependendo, dentro das variáveis de gestão animal. Parte dessa água, então, absorvida e parte vai sair pela própria evapotranspiração. Então, a hipótese de Orton, vocês vão ver que ele pensou nessa capacidade de retenção numa folha, que vai ser uma das variáveis importantes nesse processo. Então, como que se avalia, então, essas medidas de precipitação? Vamos pensar aqui nosso esqueminha aqui em tela. Nós vamos ter uma chuva incidente dentro de uma floresta, ou dependendo de uma vegetação. Como é que você avalia, então, todas aquelas variáveis que a gente acabou de comentar? Você tem uma chuva que está ocorrendo, que vai ser incidente. Uma parte dela ela vai cair no solo pela precipitação interna, que entre as folhas, e como que você avalia isso? Você vai colocar esses mecanismos, que vão ser os pluviômetros, ou dependendo, pode ser calhas, dependendo da metodologia adotada, pode ser calhas, que vai fazer uma correlação entre área e vazão obtida dentro dessa calha, entre os regimes de floresta, e você vai ter uma outra parcela que vai ser adotada com a precipitação do tronco, que é essa água que vai escoar. Fora dessa região de mata, que daí tem várias metodologias, porque diferentes artigos vão seguir diferentes metodologias, não segue uma regra especificamente, né? Tem propostas de metodologia de análise diferentes. Mas você instalar esses dispositivos segue um padrão de área e um padrão de pontos em relação à área de vegetação ou até forma que essa vegetação está distribuída na floresta. Fora disso, você vai colocar, para medir a precipitação efetiva que ocorreu, um pluviômetro que é fora da área de medição, justamente para você avaliar a chuva que está entrando sem barreira vegetal e depois você avaliar a chuva, o restante da chuva que está ocorrendo, porque uma parte fica aqui, outra parte cai aqui, a outra parte cai aqui. Beleza? Então, para diferentes artigos, isso aqui eu tirei de diferentes artigos, a referência em tela, você vai ter estudos que vão falar que essa precipitação interna vão ser pegados por calha, outros artigos que vão fazer a precipitação interna justamente com pluviômetros espalhados ao longo da floresta, distribuído espacialmente, daí seguindo uma metodologia por trechos de florestas, assim, pensar. Outros por canos, que também vão fazer o mesmo princípio de calhas, e o escoamento de tronco, justamente seguindo esse princípio aqui, de enrolar e catar essa água que está escoando por aqui e tem um repositório. Então, essa medida de interceptação, então, vai ser dado o balanço hídrico dessa interceptação, vai ser dado assim, pela precipitação total, menos a precipitação interna, ou precipitação
que vai ocorrer entre as copas das árvores, vai ser a precipitação do tronco, que às vezes está como ST, isso aqui, essa sigla aqui, mais o S, que vai ser a capacidade de retenção da folha, né? E mais mais, eu estou falando mais, mas é a precipitação total menos todas as variáveis que você separar isso aqui, é todas somadas, né? A evaporação que vai ocorrer. Então, a precipitação total que vai ser externa, que fora no pluviômetro, essa que está ocorrendo aqui, fora todas as que estão ocorrendo aqui, vão me dar esse balanço hídrico de interceptação aqui. Precipitação interna, escoamento do tronco, capacidade de retenção da folha e evaporação retida que vai ocorrer nessa folha. Então, a capacidade do armazenamento da folha, que é essa retenção, que essa folha vai segurar um volume de chuva, um volume precipitado, melhor dizendo, não de chuva, ela tem uns condicionantes. Opa! Então, entre outras coisas, essa condicionante de retenção de água nessa folha aqui, nessas folhas que elas vão aguentar, ela tem um máximo, ela vai atingir um ponto de saturação, chega um momento que ela não vai aguentar mais suportar e vai soltar essa água ou pelo caule ou pela precipitação interna. Então, você vai ter um equilíbrio então, da tensão superficial e da gravidade, que vai depender do tipo de vegetação. Vai ter folhas que são mais ásperazinhas, vão ter folhas maiores, que vão conseguir. O formato dessa folha também vai mudar, a área de atuação dessa folha também vai influenciar, que a gente já vai ver que o índice de área foliar lá vai mudar entre nessa relação. A temperatura, que vai influenciar, entre outras coisas, na viscosidade dessa água, né? Mais quente vai ficar mais fácil o escoamento dessa água. O vento, pela quebra das forças de adesão dessa folha, o vento pensa que o vento pode balançar essas folhas aqui e essa água que está retida pode cair e influenciar. E, como a gente já viu, a intensidade de precipitação, que depende da intensidade, uma chuva mais torrencial vai fazer com que essa água aqui não consiga ficar aqui, uma chuva mais branda, a capacidade de aumentação tende a durar mais tempo, esse tempo de água na folha, que vai influenciar entre outras coisas, na evaporação. As outras variáveis vão ser as seguintes: espécie de folhas grandes e rugosas, baixa temperatura do ar, perdão, tomar uma aguinha. Ausência de ventos, baixa intensidade. Isso aqui, essas variáveis, entre outras coisas, vão dizer, entre outras coisas, vai ser influenciado, entre outras coisas, pelo clima e região que você está. Então, a curva de evaporação e capacidade de retenção de uma interceptação é mais ou menos dessa seguinte forma. Você vai ter, no primeiro start, é claro que aqui a curva é bem maior, né? A gente está olhando bem no comecinho dela aqui. Vai chegar um momento que logo que ocorre a interceptação, você vai ter uma escala gradativa de interceptação até atingir um momento de saturação que ela não consegue mais segurar. Mas essa capacidade de retenção, ela vai chegando a um limite até que ela também ela satura literalmente, e a evaporação ela também começa a subir até um momento que ela já não tem mais efeito. Então, essa é uma curva padrão, bem no início de uma curva de uma precipitação, se for avaliar. Assim, a precipitação, ela continua bem mais alta, e essa variável, esse tipo de relação aqui depende, entre outras coisas, das regiões do clima. Aí, quando você faz a relação interceptação versus precipitação, tem catar pelas referências bibliográficas, você vai ter essas curvas aqui de interceptação em relação à chuva, em milímetros por hora, ou milímetros por dia, milímetros por essa precipitação, melhor, pelo tempo. Você vai ver que alguns estudos, por exemplo, quanto maior a chuva, e menor a interceptação em termos percentuais, quanto maior a intensidade da chuva, menor a interceptação para um igual volume. Então, que era o que a gente comentou. Então, se chover 100 milímetros em uma hora, a interceptação vai ser bem menor do que chover 100 milímetros em 24 horas ou 48 horas.
E justamente pensando aí nessa energia com que as gotas de chuva vão atingir a folha e a possível ação de vento. Aí nós vamos também ter que a percentual de perdas de infiltração maior, foi maior em ano com mais ventos de chuva do que menor em relação ao volume precipitado. E a quantidade quanto maior a quantidade interceptadas ocorre nos anos mais secos. Então, por exemplo, se você tem situações que você tem anos mais secos, já teoricamente a floresta não está saturada de água, à medida que ocorre essa chuva, essa interceptação vai ocorrer, já evapora uma parcela significativa. Então, condicionantes para escoamento no tronco, pensando no volume que uma parcela vai ficar retida nas folhas, essas folhas vão evaporar até um limite. Uma parte, uma vez que saturou, essa parcela vai descer pelo tronco. Condicionantes, então, para que a ocorrência desses fatores. Você vai ter que as características da própria chuva, como a gente falou, que o escoamento aumenta com a magnitude e diminui com a intensidade da chuva. Então, chuvas mais brandas vão favorecer aos processos de evaporação, chuvas mais fortes vão favorecer o processo de escoamento a nível de tronco. O vento também pode contribuir com isso, mas entre outras coisas, a variabilidade das espécies, então tipo e formato de tronco, espessura, tamanho, idade dessas árvores. Então, tem estudos que vão falar que espécie de tronco tronco liso, esse escoamento pelo tronco é de 5 a 8% da precipitação incidente, espécie com casca enrugada de 1 a 2%. Então, entre outras coisas, vão ser as variáveis que vão influenciar nisso. Os estudos, pelo menos, apontam isso. Além de variabilidades interespecíficas, então, por exemplo, árvores mais velhas vão produzir menos escoamento. Assim. A relação, confesso que não estudei a fundo, mas os estudos apontam isso para as pesquisas que estão feitas. Então, Orton, lá, quando ele identificou as variáveis que são influenciadas que influenciam no processo de precipitação, então vai ser dado pelo seguinte: ele propôs a seguinte equação, que a quantidade interceptada em milímetros dentro de uma precipitação que ocorreu é dada, entre outras coisas, pela capacidade de armazenamento dessa vegetação, que varia de acordo com a espécie. O índice de área foliar está em vermelhinho, tá? Porque o índice de área foliar vai ser dado pela área de vegetação, pela área total. Que alguns artigos vão expressar essa equação dessa forma aqui, que é o R, que é o índice de área foliar. Outros artigos vão expressar a mesma equação dessa forma aqui, que é por área da vegetação, em relação à área total, a taxa de evaporação, T, a duração em horas, que pode ser ou TR, ou também assim, só T. Essa é a relação que é dada para avaliar. Então, a estimativa, então, de S vai ser em função do índice de área foliar, entre outras coisas, que vai ser que vai avaliar a relação entre a área das folhas, então, considerando todas as vegetações e a área superfície do solo. Ela vai dar um valor, né? E esse valor vai avaliar, vai dizer o seguinte, que para cada metro de índice de área foliar, cada número desse índice de área foliar significa que cada metro quadrado de área do solo está coberto por uma vegetação e que a soma delas vai ser a soma de todas essas áreas dessas folhas corresponde a tantos metros quadrados de cobertura. Então, por exemplo, está aqui, ó, um índice de área foliar igual a 2 vai significar que cada metro quadrado de área do solo está coberto por uma vegetação que a soma de todas as folhas vai ser individuais é igual a 2. Então, a gente vai ver alguns artigos que vai justamente avaliar esse índice de área foliar em relação perdão, a quantia a mudança ou não dessa interceptação de água no solo. Então, você vai ver que para foto hemisférica aqui,
uma floresta aqui, o índice de área floreal foi estimado em 4,82. Então, quer dizer que para cada metro quadrado de área aqui, você tem 4,8 metros quadrados de vegetação para segurar essa água no solo. Então, um exemplo aqui de você de captação de água de solo aqui, essa relação S aqui, vai ser dada pelo parâmetro de interceptação, que vai ser entre 1 a 0,7 milímetros, e a capacidade de armazenamento, então, que vai ser em função do índice de área foliar. Esse índice de área foliar, então, por exemplo, um exemplo aqui, uma chuva de 15 milímetros vai atingir uma bacia com cobertura vegetal de uma floresta qualquer. Qual vai ser a capacidade dessa vegetação, então, de reter essa água? Dessa vegetação aqui, de armazenar essa água retida aqui. Então, pensando numa F, que é um parâmetro de interceptação igual a 0,2, esse parâmetro aqui depende de variáveis. Lembra quando a gente cria algum parâmetro para alguma coisa, você tem que ter, vem de algum modelo ou alguma base que você tá analisando dados históricos lá para você criar uma previsibilidade de equação. E o índice de área foliar igual a 6, então você vai ter uma retenção ou capacidade de interceptação de folhas de 1,2 milímetros. Então, se você pensar que a chuva foi 15 milímetros, que é o enunciado fala, você interceptou 1,2. O resto, que é 13,8, é o que atingiu a superfície do solo. Então, essa é a lógica dos estudos de interceptação. É claro que a gente vai ver a dinâmica do tocante à interceptação mais para frente, justamente nas outras variáveis que vão ser influenciadas depois, pós-precipitação, pós-interceptação. Vamos entrar aí em infiltração, escoamento superficial, e o que isso vai influenciar lá na nossa bacia hidrográfica. Beleza, senhores? Então, basicamente, a aula de hoje seria isso.